Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, astrocartografia, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o último eclipse no signo de Peixes, que nós teremos agora no dia 28 de agosto, já que os nodos lunares já fizeram a sua transição para o eixo de Aquário e Leão. Essa transição aconteceu ali próximo do dia 18 de agosto, ok? E a partir de agora nós teremos os nossos próximos eclipses, normalmente ali no mês de fevereiro e agosto, graças aos novos nodos lunares. Então este último eclipse em Peixes vai ser neste signo, apesar dos nodos já terem realizado as suas transições. E para você que já está engajado aí no mood dos próximos eclipses, eu vou deixar aqui um vídeo anexado para você poder assistir e entender o que nos aguarda aí nestes novos eclipses, com o nodo norte em Aquário, o nodo sul no signo de Leão, e nesse vídeo eu também faço comparações históricas de situações que nós vamos ver reverberar utilizando o nosso passado como base. Quem já é inscrito aqui do canal já sabe que comumente eu faço esse tipo de análise em grandes transições, porque eu adoro utilizar o nosso passado para a gente entender como seremos afetados no nosso futuro. E pensando que nós estamos nos aproximando do último eclipse no signo de Peixes, que consequentemente também será o último eclipse deste ano, eu tentei trazer aqui uma abordagem para este vídeo que vai ser um pouquinho diferente. Então nesse vídeo eu quero trazer reflexões, ao invés de pegar muito nessa questão de previsões para vocês poderem se questionar se vocês acreditam que realmente conseguiram desenvolver esse eixo que estava sendo ativado aí nesse último ano. Peixes, né, o nosso nodo norte em Peixes com o nosso nodo sul em Virgem, ou se você não conseguiu, né? Se você talvez ficou ali muito apegado aos excessos da sombra destes dois signos. E por conta disso, talvez muitas coisas podem ter acontecido na sua vida, mas que talvez não necessariamente fizeram com que você conseguisse desenvolver o equilíbrio desse eixo. Pois agora vai se encerrar completamente esta temporada, e se você não aprendeu nada durante o período que você estava vivendo esses eclipses, você vai aprender agora com essas reflexões que eu vou trazer para este vídeo. E o período que nós estávamos recebendo os eclipses dentro do eixo do nodo norte em Peixes e nodo sul em Virgem foi desde janeiro de 2025 até o momento atual, né? Nós estamos caminhando aí para o último eclipse no signo de Peixes. Porém, a gente já tinha recebido um eclipse em Peixes, se eu não me engano, no mês de setembro de 2024, quando já estavam acontecendo as trocas dos nodos lunares. A troca, se eu não me engano, aconteceu em janeiro de 2025, como eu falei. Porém, a gente já tinha recebido um eclipse dentro desse eixo lá em setembro de 2024. Então, dentro desse período, o que mais foi remexido dentro da sua vida em temporadas de eclipses, que no caso do eixo anterior estavam acontecendo ali por março, né? Março e setembro, que é Peixes e Virgem. Quais foram esses acontecimentos que estavam reverberando na sua vida? E como que esses acontecimentos vai se vincular às mesmas reflexões que eu vou trazer aqui para o seu ascendente? Então assiste este vídeo com muita calma, com muita presença. Se necessário, faça essa retrospectiva de verdade, mergulha nisso. Vai buscar fotos antigas, mensagens antigas próximas desses períodos.
às vezes stories arquivados dentro do Instagram. O que que você estava vivendo nesses momentos, nesses períodos e também especificamente nos meses que eu pontuei aqui para vocês. Como que isso se refletiu e o que você aprendeu. Então vamos entender um pouco sobre esses nodos lunares, primeiramente, para depois a gente trazer uma correlação com as casas astrológicas de vocês. Quando nós estamos começando a receber os eclipses dentro deste eixo de Nodo Norte em Peixes e Nodo Sul em Virgem, é uma época em que nós precisamos reconhecer a nossa rigidez, reconhecer o nosso controle. Mas a interpretação por detrás disso é muito mais profunda. Ela se baseia assim nessas tendências de comportamento, dessa preocupação que acaba gerando essa rigidez e esse controle, mas existe alguns motivos por trás dessa tendência de comportamento. E para isso eu vou trazer algumas analogias que a gente pensa quando nós vemos um consulente, um cliente, pessoas, né, que têm esse posicionamento no próprio mapa natal e que vão ter essas promessas de vida, né? Normalmente, quando nós temos o Nodo Norte em Peixes e o Nodo Sul em Virgem, comumente nascemos em famílias, em contextos familiares, onde o nosso universo externo é meio limitado de alguma maneira. Podem ser limites práticos de recursos, então às vezes ser uma família pobre, uma família sem tantas condições, ou às vezes é uma família que tem uma mentalidade limitada. E com o seu Nodo Norte em Peixes, lembrando que Peixes é um signo que rege a casa 12 dentro da astrologia, e que por isso nós fazemos essa analogia com este nodo neste signo, essas pessoas precisam aprender ao longo da vida delas que o universo cósmico, vamos dizer assim, também é um recurso. Elas precisam entender que o mundo externo se estende, vamos dizer assim, né, muito maior do que o nosso senso finito pode perceber ou pode medir. Que as coisas são muito maiores do que aquilo que é palpável, do que aquilo que é garantido. E daí entra o meu paralelo com a questão familiar. São pessoas que acabam nascendo nesses contextos limitados de alguma maneira, que por isso, por conta dessa influência externa, acabam se tornando e tendo o hábito, né, de serem mais rígidos, mais controladores, perfeccionistas, críticos, às vezes até meio céticos, dependendo do mapa, que é a sombra virginiana, é aquilo que ela já é habituada a ser, até por conta dessas influências externas, às vezes a família, uma mãe, um pai, a criação que ela teve de alguma maneira alimenta este comportamento do Nodo Sul em Virgem, que não é o que ela veio desenvolver nessa vida. Inclusive até são pessoas que podem ter até um toque de limpeza, né? Quando a gente tem o Nodo Sul em Virgem, principalmente se a gente tem Nodo Sul em Virgem na 4, na 6, na 8, e é um toque meio problemático a nível mental, não é uma coisa, ai, eu realmente sou organizadinha. Não, é uma coisa, às vezes, até que mexe com o psicológico delas de alguma forma. Só uma curiosidade, mas voltando para a explicação, e é justamente por causa desse mesmo apego do nosso Nodo Sul que a vida para essas pessoas constantemente parece fazer com que elas sejam empurradas para eventos que de alguma maneira vão forçá-las a desapegar do plano físico, que é o Nodo Norte em Peixes. Num sentido de entender que às vezes nem sempre os nossos esforços serão o suficientes para fazer alguma coisa acontecer. Porque às vezes a gente precisa de um empurrãozinho externo, de um empurrãozinho cósmico. São coisas que acontecem no nosso exterior que fogem do nosso alcance de controle. Esse aqui é o ponto. Então a gente tem que lembrar sempre das regências. Virgem é o regente da casa 6.
A casa 6 é uma casa de meticulosidade. É uma casa que a gente precisa construir métodos, construir hábitos, construir um certo controle e persistência no que a gente está impregnando. E o nó do norte, pensando na regência das casas, sendo a casa 12, a gente vai ter aqui a finalização de um ciclo, casa 12. Por isso que são pessoas que constantemente são jogadas, né, para situações e eventos, como eu falei, em que elas podem perder tudo. Num divórcio, elas podem separar e ficar com nada, por exemplo. Então é como se a vida jogasse na cara dela que nada do que ela constrói vai ser parâmetro para a imagem que ela quer transmitir, porque ela precisa se reconhecer primeiro. E como eu falei, né, em alguns casos extremos, essas pessoas podem sentir sim, dependendo do nosso mapa natal, que elas precisam constantemente ficar recomeçando conforme a vida dela vai correndo. Porque ela precisa aprender a recomeçar, casa 12, sem sofrer o apego, casa 6. Sem sofrer o apego, né, de tudo aquilo que ela acabou de perder e que ela vai precisar recomeçar. E por conta disso, são pessoas que constantemente suprimem os seus desejos, nó do norte em peixes, em busca ali de uma certa respeitabilidade, que é o nó do norte em virgem. Só que é uma respeitabilidade cega, né? Uma questão de querer construir algo que possa ser respeitável aos olhos do público, mas que não necessariamente me traz felicidade. Então, de uma forma resumida, é um nó do norte que precisa aprender a desenvolver a própria fé e aprender que algumas coisas vão encontrar elas e vão se resolver simplesmente porque ela está pronta para receber aquela bênção, sem que ela precise se esforçar, sem que ela precise construir todo um planejamento em cima daquilo. Então eu venho te perguntar, né, se você acredita que conseguiu desenvolver esse eixo nodal durante esses períodos em que o nó do norte estava no signo de Peixes e o nó do sul no signo de Virgem. Então fica aqui o meu convite para você fazer esta reflexão e vamos agora para a descrição dos aspectos deste eclipse antes de irmos para as reflexões que eu separei para cada ascendente. Então, o nosso eclipse será no dia 28 de agosto, como a gente já comentou na introdução deste vídeo, às 1h18 da madrugada, tá bom, gente? Nós teremos o Sol ali no grau 4 do signo de Virgem e Mercúrio no grau 5 do signo de Virgem. Então, quase uma exatidão aqui dessa conjunção. Inclusive, todos os planetas que eu vou citar aqui agora estão numa exatidão muito bonita, até mesmo muito simbólica para um último eclipse dentro desse eixo. A Lua na oposição lá no signo de Peixes, que vai ser um eclipse lunar no signo de Peixes, ok? E ambos esses astros, a Lua e o Sol e Mercúrio também, né, estão quadrando o nosso Urano em Gêmeos no grau 5. Então vamos lá, a Lua e o Sol no grau 4, na oposição exata, claro. E daí nós temos Mercúrio no grau 5 com Urano no grau 5, fazendo a quadratura também na exatidão. Isso é tão simbólico, gente, tão forte, tão potente. Eu sinto que este último eclipse vai fazer com que a gente tenha um nível elevado de consciência sobre alguma situação da nossa vida, que é como se a gente estivesse tendo vários insights nesse dia desse eclipse sobre coisas que a gente levou meses para processar dentro de si. Porque aqui a gente tem esses dois significadores da mente, né? E este Mercúrio, inclusive, está domiciliado, esse Mercúrio rege esse Urano em Gêmeos. Então é como se a gente estivesse acessando respostas dentro de si, Lua em Peixes, trazendo essa conexão com a própria intuição, que poderia vir a calhar em outros momentos passados, entendeu? Que eu poderia ter pensado nisso em situações passadas que agora já aconteceu e não tem como a gente remediar. Certamente esse será um dia de extrema sobrecarga mental
E daí a gente entra no ponto de que, considerando o eclipse no horário aqui do Brasil, vai ser de madrugada. Então vai ser um dia que a gente pode ter uma grande dificuldade para dormir. Eu até aconselharia, sei lá, talvez você tomar uma melatonina para você conseguir aliviar um pouco dessa sobrecarga mental. Se bem que quando a gente está recebendo ali ativações fortes de peixes ou de Netuno em algum horóscopo, é recomendável que a gente não fique recorrendo a medicamentos, a drogas, enfim, qualquer resposta que seja imediatista, vamos dizer assim, mas é mais pelo ponto de que é um céu que, dependendo do que a gente planta, pode virar um hábito, entende? Então é mais por isso. Então seria interessante minimamente a gente fazer um detox do sono, né? A gente evitar redes sociais na parte da noite deste dia. Inclusive o dia anterior, que é o dia 27, pode ter muito esse cheirinho desse eclipse, né? De coisas que eu vou descrever aqui ao longo dessa interpretação para vocês. Então, é comum, né, que a gente já sinta a energia do eclipse antes mesmo dele acontecer, semanas antes. Imagina um dia antes, né, dessa exatidão acontecer no céu. E fazer essa limpeza dos nossos pensamentos é algo meio que primordial com esses aspectos, porque a gente pode estar meio obcecado por alguns pensamentos excessivos dentro da nossa mente. Existe aqui um céu que tem muita ansiedade, que tem muito imediatismo, porque temos aqui esse Mercúrio e esse Urano na quadratura exata, tocando a Lua, ou em oposição ou em quadratura, que é o mood do dia, né, que nós estamos sentindo. E considerando essa Lua no signo de Peixes, é um pensamento muitas vezes direcionado para coisas meio subliminares. Por isso que eu falei no começo dessa interpretação que a gente poderia estar acessando respostas dentro de si que poderiam vir a calhar em situações passadas, porque a gente está tão obcecado nesse dia com alguma coisa, com algum pensamento, alguma decisão, alguma questão nossa, às vezes até mais emocional, por ser uma lua em peixes, que a gente acaba acessando, né, essas respostas internas dentro da gente, mas que antes disso traz ansiedade pra gente, traz uma questão de imediatismo, de meu Deus, eu preciso de respostas, eu preciso de certezas, né? Esse nó do sul em Virgem já tá em Leão, na verdade, né? Mas tem aqui a energia virginiana sendo tocada na oposição. Então, enquanto eu não tenho certezas do que eu quero, eu acabo sentindo ansiedade antes de precisar tomar essa decisão. E, ironicamente, este sendo o nosso último eclipse em Peixes, ele vai ter essa quadratura muito forte aqui com o Urano sendo ativado nesse céu. É quase como se o universo estivesse nos forçando a confiar nas nossas próprias intuições. Então, eclipse lunar em Peixes, através de acontecimentos inesperados, quadratura com Urano em Gêmeos. Porque essa é a proposta, né, que o eclipse no signo de Peixes vem trazer pra gente, que é o que eu descrevi na introdução. Então, essa questão da gente parar, né, de ficar buscando por respostas externas, por certezas desses desejos que a gente gostaria de tirar do papel, seja como for para sua realidade, mas que enquanto eu não tenho total certeza que isso vai dar certo, eu não confio na minha intuição. Eu não sigo por aquele caminho, eu não entendo quanto isso vai ser benéfico para mim a longo prazo, ou como que isso vai finalmente fazer sentido quando eu der o primeiro passo. E daí esse Urano, ainda mais que esse Urano faz a quadratura com Mercúrio também, né? Então tem essa questão de comunicação, muitas trocas acontecendo nesse dia, e é como se estivesse se fechando uma porta pra gente. Às vezes não é necessariamente algo que se fecha completamente, mas, como eu falei, às vezes são acontecimentos inesperados, coisas que fogem do nosso controle, mas que estão nos levando para o mesmo caminho que a gente quer trilhar, porém não do jeito que a gente havia planejado. Às vezes pode acontecer nesse sentido também. Mas que por causa desse não,
a gente passa a reconsiderar, às vezes, alternativas que antes a gente jamais consideraria, pelo menos de uma forma espontânea. Mas quando o ser humano tá desesperado, gente, o que a gente faz normalmente? A gente não se ajoelha, a gente não pede em oração. É nos nossos piores momentos de vida que a gente se conecta ou se reconecta com a nossa espiritualidade. Porque de onde nós estamos só sobra a fé. Nó do Norte em Peixes, toda a descrição que eu trouxe sobre o Nó do Norte em Peixes na introdução. Então, às vezes, a gente precisa passar por momentos de turbulência, às vezes não necessariamente, né, de, nossa, recomeços extremos, etc. Mas momentos de turbulência num sentido das coisas saírem fora do nosso controle ou do nosso emocional estar abalado demais, porque a gente precisa aprender a olhar para dentro. A gente precisa aprender a se reconectar, como eu falei, com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição. É o acreditar que a minha conexão com o divino seja da forma para você como for, também é um recurso para mim. Então, quando eu estou no meu momento de desespero, esta é a minha forma de recorrer à ajuda. E é tão incrível que quando a gente tem esses momentos, né, de reconexão com a própria espiritualidade, quando você ora por alguém, quando você pede por orientação, já não acontece de forma imediata. Gente, é sempre assim. E é como se a gente acreditasse que fosse coincidência, né? Ai, não, é que ontem eu tava falando sobre isso, parece que eu atraí. Mas não é isso, gente. É uma força inexplicável, mas que não deixa de ser uma força existente. Vocês conseguem perceber? E isso é Peixes, né? Esse é o universo pisciano dos sonhos e desse mundo interno que a gente tanto descreve, né? Em vídeos, livros, enfim, que é difícil de compreender porque o mundo espiritual não tem como ser compreendido. Como eu falei na introdução, a casa 12 e Peixes representam isso. Representam esses encerramentos e essas forças que nós não temos controle. Só que esse Urano, ele também pode se manifestar como se fosse a própria força desse divino que eu tô tentando descrever, sabe? Então, não só de maneiras, de acontecimentos inesperados, isso pode se manifestar, mas às vezes pode ser uma certa personificação desse divino, deste Urano, né, que pode ser essa personificação, que se manifesta como se fosse essas interferências externas que nos impulsionam para certos caminhos que antes a gente estava receoso, porque o nó do sul estava em Virgem e a gente precisava ter certeza sobre as coisas. Talvez a gente estivesse negligenciando muito a nossa intuição nos últimos meses. E caso você não tenha desenvolvido isso, né, você pode estar aí no máximo de um burnout, inclusive, porque o signo de Virgem não deixa de representar a nossa relação com a nossa saúde. Porque você pode estar negligenciando a sua intuição de coisas que você sabe que é melhor para você. E por conta disso, o nosso corpo físico sofre aqui essas consequências. E às vezes essa interferência externa é uma pessoa, é uma notícia, uma coincidência, uma mudança que acaba acontecendo na sua vida, sabe? Uma oportunidade que surge do nada. Então é realmente uma personificação, uma manifestação de algo inesperado, Urano, que não necessariamente é negativo. Sabe o que me remete muito a esse dia, gente? É como se a gente estivesse trilhando um caminho, né? Estamos ali com os nossos objetivos, seguindo a vida, etc. E eu sinto que nesse dia e nos dias seguintes, né, após esse eclipse, porque o eclipse ele demora realmente pra gente entender as coisas que aconteceram nele. Então, os sentimentos ficam muito vívidos no dia do eclipse, mas os acontecimentos vão se destrinchando mais a longo prazo. E nesse dia me remete muito a algum tipo de informação, Urano e Gêmeos, que a gente pode acessar de alguma maneira. É uma oportunidade, uma pessoa te conta algo, você descobre alguma coisa. Enfim, seja da maneira que for, existe essa questão de entender algo que antes você não tinha acesso a essa informação. Que às vezes era tão pequenininha, mas ela pode mudar
os teus planos a longo prazo, que de alguma forma ela muda o contexto de alguma decisão importante que você estava prestes a tomar, por exemplo. Então, sei lá, às vezes você descobre que existe uma bolsa disponível para algo que você estava querendo muito estudar. Às vezes você estava com um plano e você descobre que uma pessoa está disposta a te ajudar com esse plano e você agora não precisa mais ter essas incertezas sobre aquele caminho, porque as coisas elas estão acontecendo sem que você precise se esforçar, né, nessa energia ali do nosso nó do norte em peixes. Então a gente acaba recebendo essas informações quase como se fossem essas certezas que a gente estava tanto buscando, entende? Às vezes a gente estava querendo fazer alguma coisa ali e a gente descobre que o valor para investimento daquela coisa é muito menor do que aquilo que a gente imaginava ser, que às vezes as exigências em volta de contextos que a gente queria perseguir são mais simples do que pareciam. Quase como se fossem essas respostas, olha, é por esse caminho mesmo. Tá aqui de bandeja para você, o queijo e a faca, é só você cortar, entende? Então observa com bastante delicadeza, com bastante cuidado e atenção, no dia 27, 28 e no dia 29 também de agosto, o que a tua intuição tá tentando te mostrar? Acho que essa é a maior reflexão que eu posso trazer para finalizar aqui essa descrição, né, desses aspectos. Então vamos agora para as reflexões para cada ascendente. Para quem tem ascendente em Áries, então vocês podem ter sentido estes últimos eclipses da forma mais pura possível que eu descrevi lá na nossa introdução sobre os nodos lunares, né? Porque vocês vão ter todas as casas domiciliadas. Então, ao longo desse último ano, talvez você pode ter sentido que por mais que você estivesse ali tentando planejar e organizar e se dedicar para que alguma coisa que você quisesse muito não desse errado, de qualquer maneira você acabava percebendo que tinham certas questões que precisavam seguir o seu fluxo natural e que aquilo não necessariamente estava exigindo mais de você. E que mesmo que você estivesse ali se exigindo maior constância para mesmo assim tentar fazer aquilo dar certo, você só se sentir desgastado. Você poderia se sentir em muitos momentos, principalmente na temporada de eclipses de setembro, muito cansado, né? Às vezes com burnout, sentindo que tudo estava sendo mais difícil para você na questão de construção. Muitas coisas da sua rotina podem ter mudado ao longo deste ano também, né? Então, a tua rotina, os teus hábitos, às vezes até trocou de emprego, né? Consequentemente, viu que precisava recomeçar no do norte lá na sua casa 12 de alguma maneira e entregar, né, que certos caminhos iriam te alcançar quando você estivesse finalmente preparado. E daí a gente fica com essa reflexão, né? Nem tudo que a gente não consegue controlar está necessariamente caminhando para um resultado ruim. Porque às vezes aquilo que a gente não está controlando está nos levando ali para certos caminhos que lá no futuro a gente vai entender melhor. Para quem tem o ascendente em Touro, vocês podem ter recebido o aprendizado desses últimos eclipses nesse último ano, que às vezes você estava tendo uma conduta que é natural sua pelo seu ascendente natal, de acreditar que precisa sempre fazer as escolhas certas no momento certo para chegar no resultado desejado da forma como você imaginava. Então que os seus resultados, eles de uma certa maneira eram condicionados à sua decisão, à sua certeza sobre o que é melhor, né, ser decidido, ser planejado, porque a nossa casa 11, ela também é uma casa que se referencia aos nossos sonhos, né? E com o nó do sul ali dentro da sua casa 5, você pode ter percebido que talvez os melhores caminhos se abriram para você ao longo desses últimos meses, das formas assim mais inusitadas possíveis, às vezes através de um amigo, através de uma indicação,
de uma pessoa que foi uma ponte para algo e que não necessariamente te exigiu um grande planejamento ou um grande esforço em volta daquela questão. Que algumas circunstâncias, elas podem simplesmente acontecer quando a gente aprende a seguir a nossa intuição e a deixar as coisas fluírem de uma forma natural. Para quem tem ascendente em Gêmeos, aqui esse nó do norte tocou durante todos esses meses o meio do céu de vocês, né? Então, de uma forma resumida, você pode ter precisado tomar muitas decisões importantes ao longo desses últimos meses, que podem ter sido ou não baseadas em velhas certezas suas, em velhas seguranças suas, graças ao nó do sul lá na sua casa 4. Então a gente sempre estava ali preferindo talvez ir pelo caminho mais seguro, mais sensato e mais concreto, né, dentro da realidade que a gente já conhecia. Enquanto a vida, né, o meio do céu, começava ali a te apresentar novas oportunidades que antes você não podia nem conceber, né? E será se você agarrou essas oportunidades ou você teve medo? Você preferiu se manter ali dentro da sua segurança? Você conseguiu construir minimamente mais autoconfiança para seguir sonhos, para seguir desejos? Ou você ainda prefere aquilo que é garantido, aquilo que te traz estabilidade, né? Casa 4 ali no signo de Virgem. Então eu posso até seguir meus sonhos, mas eu vou conseguir comer o prato de amanhã? Pode ser uma preocupação sua. Então fica aqui esta reflexão. Para quem tem o ascendente em Câncer, nestes últimos meses a gente teve esses eclipses acontecendo lá na sua casa 9, né, dentro desse nó do norte. E eu acredito que talvez vocês tenham tido muitos saltos de fé ao longo desse último ano, se permitindo viver experiências meio fora da sua bolha de conforto, vamos dizer assim. Isso pensando, né, que você foi seguindo a tua intuição, que você desenvolveu o seu nó do norte. Porque talvez você pode ter recebido essas oportunidades, essas propostas que pareciam muito além daquilo que você sabia que era garantido. Mas se você seguiu esse nó do norte, você provavelmente se permitiu experienciar, né, essas novas dinâmicas que poderiam estar se apresentando para você. E você pode ter construído uma nova visão de mundo através disso, né? Essas experiências, elas podem ter de alguma maneira contabilizado ali uma certa construção de autoconfiança referente a novos rumos, uma nova profissão, um novo curso, algum tipo de experiência prática realmente, que fez com que você percebesse, né, que o mundo é muito maior do que eu acreditava ser. Para quem tem um ascendente em Leão, vocês estavam recebendo esses eclipses lá na sua casa 8, no nó do norte, e na sua casa 2, do nó do sul. E de alguma maneira, ao longo desse último ano, você estava ali tentando preservar ao máximo alguma questão que você pode ter construído ao longo da sua vida, né? Então, alguma estrutura que você tinha na sua vida que te trazia estabilidade, né? E que trazia essa segurança material como um todo. Até que alguma situação pode ter acontecido que te mostrou de alguma maneira que ficar segurando essa transformação que estava sendo necessária nesse eixo, nesse momento, podia estar te limitando de conseguir expandir os teus recursos, inclusive, né? Então, às vezes a gente tá tão ali apegado àquilo que a gente já construiu arduamente por tanto tempo, né? Com este Virgem ali na casa 2, que a gente esquece de fazer alguns investimentos, de testar novos caminhos, de seguir as minhas intuições, peixes na casa 8, sobre coisas que eu preciso colocar a minha atenção também. Fazer um investimento, né? Fazer algum tipo de transformação interna também. Tenho certeza que vocês foram pessoas assim que se conectaram muito com o teu lado espiritual nos últimos meses, né?
Então precisaram fazer aqui, né, essa limpeza interna para entender essas transformações externas que também estavam acontecendo. E talvez era exatamente, né, essa mensagem aqui desses nodos lunares, de você aprender a construir confiança de que você conseguiria se reconstruir caso fosse necessário. Para quem tem um ascendente em Virgem, eu acredito que esses últimos meses foram muito importantes para você ter uma autoobservação sobre certas expectativas que você tem sobre si mesmo e condutas que acabavam consequentemente sendo impostas graças a essa autopercepção. Talvez você tenha sido muito criterioso sobre as pessoas que você admitia entrar na sua vida. Como que as coisas deveriam acontecer e quais eram as condições que precisavam existir para que as suas relações funcionassem. Mas esses eclipses, né, com o nó do norte na sua casa 7, podem ter te mostrado completamente o contrário, né? Que algumas conexões que a gente acaba sentindo na vida não necessariamente precisam seguir ali, né, o nosso checklist de que, nossa, essa pessoa com quem eu vou me relacionar, ela precisa ser assim, assim, assado. Então eu acredito que houve um trabalhar muito forte sobre as suas expectativas dentro das suas relações, sabe? E em como você admitia as pessoas dentro da sua vida e até mesmo aquilo que você exigia para elas. Para quem tem ascendente em Libra, nó do norte na sua casa 6 e o nó do sul na 12, talvez você pode ter passado durante os últimos meses por muitas situações em que você tentava controlar os contextos das situações, como se você pudesse prever os problemas antes deles acontecerem, acreditando que se talvez fosse cuidadoso o suficiente, conseguiria manter as coisas acontecendo ali perfeitamente, da forma como você esperava. Mas esses nodos lunares podem ter feito você compreender que às vezes não é sobre a gente conseguir antecipar acontecimentos, é sobre a gente ter autoconfiança e talvez até recursos necessários para lidar com qualquer problema quando eles acontecerem, porque eles vão acontecer. E como que você vai reagir a isso? Porque o Virgem na 12 é isso, né? Então, o nosso controle excessivo, a nossa rigidez em relação a manter as coisas funcionando dentro das nossas expectativas é a nossa maior autossabotagem. Então, o Peixes ali na casa 6 precisa aprender a lidar com as coisas em meio à confusão, né, pisciana dentro da casa 6, com as casas trocadas aqui, né, nos seus eixos de domínio. Então, fica esse questionamento, né? Será se você aprendeu a lidar com as coisas que acabavam surgindo para você sem que você se automutilasse por não ter previsto isso? Para quem tem ascendente em Escorpião, eu acredito que essa ativação, né, do nó do norte ali na sua casa 5 e o nó do sul na sua 11 pegou de alguma maneira muito forte nessa questão dos seus desejos, né? Das suas vontades, enfim. E você poderia estar, antes desses eclipses, escolhendo caminhos que pareciam ser mais razoáveis, em detrimento ali de algum desejo seu, de algum sonho seu, por, às vezes, até expectativas externas, entende? Eu acompanho uma astróloga que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dela, Isabela Mesadri. E ela teve recentemente uma transição, vamos dizer assim, de astróloga para escritora. Mas eu lembro que alguns meses atrás ela comentou sobre isso, né? Que ela tinha muito essa percepção que ela não poderia se posicionar como escritora além de astróloga. E se ela fosse querer ser escritora, teria que ser especificamente sobre astrologia e não sobre outros assuntos que ela gosta, né? E através desses eclipses, ela entendeu, porque ela tem esse ascendente, né? Ela entendeu que tá tudo bem ela ter essas duas vertentes dentro de si, né? E que ela gostaria de explorar essas duas necessidades dela, independentemente do que as pessoas tinham como expectativa, né? Esse nó do sul ali na casa 11.
Então, acreditando que o público dela não ia receber bem essa transição que ela gostaria de fazer. Então, esses eclipses podem ter colocado vocês em algum tipo de situação meio difícil de justificar racionalmente, porque não é algo racional, é algo que você sente que é certo e que os teus desejos e os teus sonhos estavam clamando para você seguir por esse caminho também. Então, fica aí esta reflexão, né? Você acredita que ainda ficou muito apegado em relação ao que as pessoas achariam de você, caso você seguisse esse caminho? Para quem tem um ascendente em Sagitário, vocês estavam recebendo o nó do norte na casa 4 e o nó do sul na casa 10, né? E esses últimos eclipses podem ter feito vocês se questionarem se vocês estavam seguindo ali talvez por um caminho que parecia ser mais responsável, mais viável, ou às vezes até mais respeitável do que necessariamente algo importante para ti. Então você poderia estar seguindo muito essa questão do Virgem na 10 anteriormente, né? Eu preciso ter uma carreira que não pode ser questionada, né? O meu trabalho não pode ser questionado porque ele precisa ser perfeito, ele precisa ser algo compatível. E o nó do norte na sua casa 4 pode ter te trazido muitas mudanças de vida, inclusive até mudanças assim a nível familiar, que te fizeram questionar esses caminhos que você estava seguindo, né? Qual que era o significado deles, se fazia sentido ou não. E como eu já falei aqui em vídeos anteriores, sempre que os nodos ativam essas duas casas nesse eixo, né? O nó do norte na 4, é um período em que normalmente a gente sofre muitas transições de carreira, a gente escolhe outros caminhos profissionais, a gente muda muito de vida drasticamente. E é justamente por causa desse simbolismo, porque a gente aprende que a gente precisa confiar numa escolha que a nossa alma sente que é correta, casa 4, que a gente entende aquilo como algo que vai nos preencher, mas a gente ainda não sabe justificar muito porquê e não tem essas certezas, né? Que o meio do céu em Virgem busca. Para quem tem ascendente em Capricórnio, vocês estavam recebendo aí esses eclipses lá na casa 3 de vocês e o nó do sul na 9, né? E talvez nesses últimos meses, né, desse último ano, você pode ter tentado de alguma maneira encontrar essas tais certezas, né, que eu descrevi na introdução desses nodos lunares de alguma maneira. Então talvez você estivesse sempre procurando essas informações necessárias para você conseguir tomar a decisão certa. Então talvez você estivesse sempre procurando, né, essas informações necessárias, essas respostas certas para que você pudesse tomar a sua decisão de algum caminho que você estava intuindo. Mas talvez você tenha percebido aí durante esses últimos meses que nenhuma quantidade de informação vai ser o suficiente para conseguir ele suprir as suas certezas que você precisa ter referente a um caminho que você precisa trilhar. Às vezes as coisas só fazem sentido quando a gente finalmente se inclui naquilo, toma o primeiro passo, já está dentro daquele contexto. E daí a gente começa a perceber, essa é a realidade da coisa, entendeu? Só que talvez você estivesse buscando essas afirmações externas. Talvez com um professor, com um guru, com um astrólogo, um tarólogo. Tava ali procurando por pessoas que pudessem te afirmar o que a tua intuição já tava ali, ó. Vamos, minha filha, é só tomar a decisão, é só se inscrever na academia, é só procurar um professor desse curso, é só comprar uma passagem, é só se inscrever aqui nesse emprego, entende? Você já tava sentindo ali. Mas talvez você estivesse muito rígido ainda para tomar as suas decisões. E aí, você conseguiu se decidir? Para quem tem o ascendente em Aquário, esses últimos eclipses podem ter feito você refletir que talvez você sempre tinha o hábito de calcular as coisas, calcular as possibilidades concretas, disponíveis, sabe? Descartando desejos que você tinha que você não sabia como chegar lá. Que o nó do norte, ali na sua casa 2, o Peixes na casa 2, fala muito sobre isso, né? Como que eu vou construir a minha vida dos sonhos? Então é uma casa de recursos, casa 2, que tem um signo que traz essa força cósmica para vocês, né? Pode ser um fardo, como também pode ser uma bênção. Talvez você estivesse descartando algumas das suas vontades, porque
parecia que com os recursos que você tinha, aquilo era inalcançável. E daí a gente também pode ter vibrado ao longo desses últimos meses no vitimismo pisciano, né? Eu queria estar em Maldivas fazendo uma viagem, mas eu não tenho dinheiro. É mais fácil choramingar às vezes quando a gente tem o Peixes na 2, fica aqui a minha dica. Então, de alguma maneira, esses eclipses tocaram em vocês exatamente nessa perspectiva, né, pisciana, do Peixes na casa 2, de compreender que não é sobre entender qual é o meu recurso e o que eu consigo fazer com isso, mas de compreender o que eu poderia fazer caso eu tivesse esses recursos. É sobre a gente aprender a sonhar com coisas que a gente nem tem, ironicamente. Como eu falei, né, o Peixes na 2 pode ser uma bênção, como também pode ser ali uma cruz, né? Tenho certeza que alguma coisa na realidade financeira de vocês ao longo desse último ano pode ter mudado drasticamente, sabe? Sei lá, às vezes você foi morar sozinho pela primeira vez, você teve um aumento, ou às vezes uma diminuição de salário, né? Alguma coisa aconteceu para você aprender a ter uma boa relação com o aprender a sonhar de forma concreta com o nosso Peixes na casa 2, porque não é sobre a gente soltar o nosso Virgem na 8, é sobre manter o equilíbrio. Para quem tem ascendente em Peixes, enfim, né? Vocês, de alguma forma, acredito eu que nesses últimos meses, com esses eclipses no seu ascendente, talvez se redescobriram de alguma maneira, ou se encontraram finalmente, sabe? A sua relação consigo mesmo pode ter transformado a sua vida por completo. Porque quando a gente se entende melhor, a gente toma as novas decisões, decisões melhores. A gente de alguma forma desabrocha, né? A gente começa a perceber, não, eu tenho agora essas certezas dentro de mim. Antes disso, talvez você estivesse baseando muitas das suas decisões, das suas escolhas lá no Nó do Sul, na casa 7, né? No que as pessoas esperavam de mim. O que a sua família esperava de você, o que o seu chefe esperava de você, a sua namorada esperava de você, sabe? O ascendente em Peixes, ele tem uma péssima mania de acreditar que as coisas só não dão certo às vezes, né, na vida deles, porque eles ainda precisam se doar mais um pouquinho. Eu preciso me doar mais um pouquinho. Se eu me doar mais um pouquinho vai dar certo, e às vezes não. Às vezes você precisa aprender a se resguardar mais um pouquinho. Você precisa aprender a limitar as suas relações mais um pouquinho. E esses eclipses podem ter construído uma coragem dentro de você para você seguir as suas percepções, aquilo que a sua intuição te comunica de uma forma totalmente profunda. Mesmo que você não consiga provar para as pessoas que aquele é o caminho certo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as analogias que eu trouxe aqui pra vocês. Meu nome é Camila Brax, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.